o exame médico comprovando que tinha, depois o exame médico comprovando que não tinha mais. Aí ele falou, não, o que acontece é que em um determinado momento dessa doença, ela aparece como se estivesse curada, mas depois ela volta e tal. Então a gente era sempre muito confrontado. E hoje eu não sei mais como é que é, mas pelo que eu vejo já tem um pouco mais de respeito, o número de cristãos aumentaram nas escolas. Então a gente consegue ter um pouco dessa vivência sendo um pouco mudada. O que eu queria falar com vocês? Quem vocês são dentro da escola ou no dia a dia? Compreende o que eu estou falando? Quem vocês são quando vocês estão fora da igreja? Porque é legal quando a gente está aqui na igreja, todo mundo vestindo uniforme e tal, todo mundo fala a mesma língua, um conhece a vida do outro. Mas quando a gente está fora daqui, o que é que a gente faz e o que é que a gente representa? E eu montei uma palestra para dar para vocês e ela é um pouco pesada, eu não quero afrontar vocês, mas eu quero confrontar alguns pensamentos que a gente traz conosco na nossa vida. Afronta é quando eu venho aqui brigar com vocês. Confronto é quando a gente ouve alguma coisa e pensa, cara, será que eu não estou fazendo alguma coisa de errado? O que eu tenho que mudar em mim? Entende o que eu estou falando? Então não é uma afronta, não é isso. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, certo? Todos nós que aceitamos viver aqui na igreja, viver esse estilo de vida, essa educação cristã. O que é ser cristão? Alguém tem na cabeça assim o que é? Não. Ser cristão é fazer parte do reino de Cristo. Então, o que é o reino de Cristo? Aonde ele reina, aonde ele é rei. Está todo mundo comigo? Tá. E a Bíblia diz que Deus é o rei, o criador dos céus e da terra, e quem é filho de Deus, se ele é o rei, é o quê? Filho, mas filho de rei é o quê? Cordeiro. Príncipe e princesa. Então, se você hoje for lá na Inglaterra, lá num castelo chamado Windsor, mora o príncipe Charles e a princesa Kate Middleton, tá? Eles são filhos do rei, ele era filho do rei e ela casou com ele, então ela se tornou uma princesa, porque ela casou com o filho do rei. Na visão de vocês, quem é mais importante, um rei da terra ou o rei do universo? Rei do universo. Rei do universo, certo? Por mais que aquele rei lá da Inglaterra tenha os melhores carros, os melhores palácios, nós temos o nosso pai, que é o rei criador dos céus e da terra. Então ele é muito maior do que aquele rei, certo? Se você é filho desse rei, se você é filha desse rei, você é uma? Princesa. Vamos lá, gente. Você é uma? Princesa. E o menino é um? Príncipe. Ok, então a Bíblia vai dizer algumas coisas para nós que eu trouxe para vocês. Como é que um príncipe e que uma princesa se comportam? E eu vou usar o exemplo do príncipe e da princesa da terra. Quanto mais nós, que somos príncipes e princesas do Senhor, do céu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando alguém chegar em você, fazer uma piada, fazer um bullying, falar qualquer coisa, na tua cabeça tem que ter, eu sou filho do rei, eu sou filha do rei, eu sou príncipe e eu sou princesa. Princesa é tratada de qualquer forma? Não. Príncipe é tratado de qualquer forma? Não. Vou mostrar para vocês isso na prática. O texto que a gente vai usar vai ser o texto de 1 Reis, quando Samuel ele vai ungir Davi. Aliás, quando Davi está perto da morte dele, e ele pede para ser ungido o próximo rei, nesse caso Salomão. Ele diz, olha, está perto da minha morte, chame o sacerdote, prepare a cerimônia que eu quero que vocês unjam perante todo o Senado, perante toda Israel. Ele era o rei, de verdade, o rei da terra. E ele diz, porque agora eu estou perto da minha morte. E eu quero que assuma tudo que existe aqui o próximo rei, que é o meu filho Salomão. E aí o texto é essa história aí. Aí a gente vai continuar. Quando a gente ouve falar em Salomão, todo mundo está comigo no que eu estou falando? A gente tem a imagem daquele senhor idoso, aquele velhão e tal, sabe? Aquele cara de idade sendo Salomão. Não é essa a ideia? Quando a gente pensa em Jesus, como é que a gente pensa? A gente pensa naquele velhão e tal, né? Aquele senhor de barba branca, Deus, né? Ou Jesus, aquele Jesus lá do The Chosen, né? A gente tem a nossa imaginação. Mas, na realidade, Salomão assumiu o trono com 13 anos. Entre 13 e 17. Tem alguém de 13 aqui? Não.
chegando já no 13. Imagina o tamanho da responsabilidade. Ele foi ungido com 13 anos e foi assumindo o trono lá com 17, 15. Pensa que ele era muito novo. Ele morreu com 50 e poucos anos, então ele morreu muito novo também. Naquela época, né, ele já tinha sido rei e tudo mais. Então, quando a gente olha, isso aí é um quadro do Salomão, a gente tem essa imaginação, o rei Salomão. Mas, na verdade, ele era um cara jovem. Um pouquinho mais velho que vocês, 5, 10 anos ali, quando ele assumiu o reinado. Imaginem, agora vamos fazer um exercício de imaginação, que você fosse esse rei. Você está comigo no que eu estou falando? Não. Imagine que você fosse assumir o trono, agora você vai assumir essa liderança. Às vezes a gente vai pensar só na glória. Meu Deus, que coisa maravilhosa, eu vou mandar em tudo, eu sou o poderoso, eu tenho todo o poder, eu sou o próximo rei, a próxima rainha. Só que imagine as responsabilidades que vêm com isso. Então imagina que Salomão, ele foi criado para ser o próximo rei. Se ele vai ser o próximo rei, imagina que chega alguém aqui agora, eu tenho um carro ali, é um Porsche, um carro bem legal. Eu chego, pego a chave do meu Porsche e digo assim, gente, estou presenteando para você agora. Aí você vai dizer assim, cara, ganhei um Porsche, mas eu não posso dirigir, se a polícia me pegar, eu vou preso. Vocês estão comigo no que eu estou falando ou não? Então você é dono disso, mas você ainda não tomou posse disso. Estão entendendo o que eu estou falando? Assim são vocês. Vocês já são herdeiros do reino de Deus. Só que vocês estão sendo preparados para chegar e ganhar o presente de vocês. Vocês estão entendendo isso ou não? Então a gente vai exercitar esse raciocínio de que nós somos herdeiros, ok? E que a gente está sendo preparado para assumir o nosso propósito e o nosso chamado, certo? Eu trouxe para vocês aqui dois exemplos de príncipe e de princesa real, da vida real. O nome dessa princesa, eu já tive no castelo dela na Espanha, é Princesa Eleonor. Ela é filha do rei da Espanha. Ela é filha do rei da Espanha. Eu não vou abrir hoje o Instagram dela, porque ela está... Eu estou com um pouquinho de pressa, mas eu vou deixar depois a palestra para vocês abrir. Ela não tem o próprio Instagram, quem cuida é uma pessoa do palácio. Ela não pode se sentar de qualquer forma. Depois vocês vão lá e vão acompanhar o que eu estou falando. Aonde ela vai com o pai e com a mãe dela, ela está sempre comportada, ela tem um comportamento, se a gente tivesse mais tempo eu ia mostrar para vocês, de princesa. Imagina uma princesa lá, bebendo, fumando, andando de qualquer jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Tem como ela ser princesa? Não tem. Do lado, eu tenho o príncipe Christian, da Dinamarca. O pai dele é o rei da Dinamarca. O pai dele levanta de manhã e ele diz, preparem o meu avião. Alguém prepara o jato dele para voar. Levem o meu filho junto. Ele é o próximo rei. Imagina que ele está sendo preparado para ser o próximo rei. Vocês estão comigo? A gente estava lá na Bíblia falando de Salomão, agora a gente está na vida real. Beleza? Quem é mais importante? A princesa Eleonor ou o príncipe Christian? Ou vocês que são filhos de Deus? Faz sentido o que eu estou falando? Tá certo? Ok. Agora, para eles poderem ser os próximos reis, quando o pai deles morrerem, eles têm uma série de obrigações para cumprir. Helenay, mas não basta ser filho do rei? Não. Você tem que ser filho do rei e cumprir aquelas regras ali. Se você não cumprir aquelas regras, o Senado, as pessoas que ajudam o rei, elas têm o poder de declinar aquele cargo, dizer, o teu filho não serve para ser rei. Ok? Por exemplo, nós temos um rei eu vou falar mais no final para vocês, que ele teve que ser deserdado da herança da família, ele vive hoje, é o irmão do príncipe Charles, porque ele casou com uma pessoa que o pai dele não concordava. Mas é outra coisa, já vou chegar um pouquinho mais para frente. Então imaginem bem, olha que moço bonito, olha que moça bonita, tá? Eles são os próximos herdeiros do palácio. Existem algumas obrigações e eu quero compartilhar com vocês as 20, tem mais, mas as 20 obrigações que eles têm que cumprir na vida de hoje, na vida real. Se eles quiserem, quando o pai deles falecer, eles serem os próximos reis. Beleza? Não sei se vocês sabem, a rainha Elizabeth morreu ano passado, vocês lembram disso? Aquela velhinha, bem velhinha, ficou no lugar dela o filho dela. O filho dela também já está velhinho. O próximo rei e a próxima rainha, o príncipe William e a princesa Kate, ok? Eles tiveram que cumprir tudo isso que eu vou falar para eles poderem se tornar os príncipes herdeiros. Se chama príncipe e princesa herdeiro.
Primeira coisa que é exigido para quem quer ser um rei um dia na vida. Primeira coisa, você precisa se formar numa faculdade. Irmão Elenay, mas eu nem sou filho do rei. Tu não é filho do rei? Você é filho do rei, não? Sim ou não, gente? Sim. Vocês são filhos de um rei muito mais importante que aquele rei ali. Primeira obrigação que eles têm, a obrigação de fazer uma faculdade. Mulher, eu não tenho dinheiro, a minha família é pobre. Não sei se vocês sabem que a minha sobrinha Emily está fazendo uma faculdade de farmácia, de farmacêutica, de graça. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que se vocês ir lá e se inscrever, existem faculdades gratuitas para vocês estudarem? Por exemplo, o irmão Elenay, ele é engenheiro. Mas depois que eu me formei em engenheiro, eu já estou fazendo mais 10 faculdades. Por quê? Porque ter um curso faz com que você ganhe bem financeiramente. Faz com que você possa viajar, faz com que você possa ter um carro bom, faz com que você fale bem com as pessoas. E Deus quer que você se forme para levar a mensagem dele nesses lugares. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, se tem alguém com a gente hoje que diz, eu não queria fazer faculdade, eu vim te trazer uma mensagem, que você é filho do rei, que você é filha do rei, você é uma princesa, você é um príncipe e você vai precisar estudar, porque estudar faz parte do propósito de Deus na tua vida. Vocês entenderam o que eu estou falando? Meu pai não estudou, lá em casa ninguém tem estudo. Eles fizeram o que foi possível para eles fazer. Talvez na época deles a faculdade era paga, na minha época tinha que pagar. Hoje ainda tem, mas existe de graça. Então eles não tiveram essa oportunidade que hoje você tem. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você não vai chegar em casa e dizer assim, pai, você está cobrando que eu... Você está... Calma. Você vai chegar em casa e vai olhar para o teu pai, pai, você está me cobrando que eu tenho que estudar, mas você mesmo não estudou. Na época dele, ele fez o que foi possível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A época de vocês agora é outra. Estão entendendo o que eu estou falando? Antigamente, na igreja, eles não gostavam que as pessoas estudassem. Hoje eu estou aqui para incentivar vocês a estudar. Os tempos mudaram. Estão comigo no que eu estou falando? Outra obrigação que eles têm que fazer. Eles têm que falar, no mínimo, se eles querem ser um dia rei, 3 idiomas. Elenay, mas mal e mal eu falo português e ainda estou falando errado porque a minha nota de português está baixa. Você vai abrir o YouTube, você vai escrever assim, curso de inglês gratuito. Não tem um, tem mais de 1000 cursos de inglês. Ao invés de você ver Mr. Beast e não sei o que, vai abrir um videozinho de inglês. Faz sentido, gente, para vocês o que eu estou falando? Sabe o que acontece? Na nossa vida, às vezes, a gente quer ter as coisas boas, mas a gente não quer se esforçar para alcançar essas coisas boas. Entende o que eu estou falando ou não? Porque tudo vem com esforço. Ninguém vai chegar para você e bater palma e dizer, vou dar aqui para você $1000 e uma passagem da Disney. Pode acontecer, que o nosso Deus é grande. Minha primeira viagem para os Estados Unidos foi de graça, alguém pagou para mim. Entendeu? Por quê? Porque eu já falava inglês, porque eu nem falo tão bem, mas eu já conseguia ajudar aquela pessoa, ela tinha confiança que eu fosse junto, e ela disse, eu vou para os Estados Unidos, eu queria que você fosse junto comigo, você vai? Você está doido? É claro que eu vou. Mas por que a pessoa te convidaria para ir junto? O que você tem para somar com essa pessoa? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Tá? Eu sei que é muito... Elenay, que coisa é essa? Mas é sério, isso é muito sério. Outra coisa que é uma obrigação para quem quer ser rei, conhecimento da Constituição e das leis daquele país. Qual é uma obrigação nossa como filhos do nosso rei? Conhecer as regras da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre estudo? O que a Bíblia fala sobre namoro? O que a Bíblia fala sobre dinheiro? O que a Bíblia fala sobre filho, sobre filha? O que a Bíblia fala sobre comportamento? Lá no país deles, eles têm que conhecer o quê? A Constituição, que é aquele livro verde que no Brasil também tem. Para nós, filhos do nosso rei, que é muito maior que o rei deles, a gente precisa conhecer o quê? A Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, ler livros sobre a Bíblia. Porque às vezes a gente vai ler lá e não vai entender, a gente vai ler a Bíblia e não vai entender, aí você vai ler um livro sobre aquilo ali. Vocês entendem o que eu estou falando? Outra coisa que é obrigatório para quem quer ser rei, posicionamento ético perante as pessoas. Olha o que eu escrevi lá. Você tem a obrigação de dar um bom testemunho. O que é testemunho? Comportamento. Se eu tenho um grupo de amigos que chamam palavrão, eu não faço parte desse grupo de amigos. Você está entendendo?
Eles podem chamar e podem ser os meus amigos, mas eu não faço parte disso. Eu vou jogar bola com eles, eu vou brincar, eu vou fazer tudo, mas eu não vou chamar palavrão como eles. Se eles me convidam para depredar alguma coisa, vamos quebrar uma janela, vamos quebrar um vaso. Na minha época a gente gostava de fazer isso, não sei que tribulação que era essa. A gente saía, tinha que chutar uma lixeira, tinha que... Isso era na minha época, acho que hoje não existe mais. Existe isso aí ainda não? De quebrar. Tinha uma coisa que era o desafio de arranhar carro. Olha que coisa do demônio. Você tinha que pegar um prego e aí assim, ó, se você não fizesse aquilo ali, você não fazia parte daquele grupo. Vocês estão entendendo o que eu estou... Ou chutar o portão. Ou derrubar a planinha, chutar o portão e aquele coisa lá que tu desligar e acaba tudo alguém na casa. Sim. Eu vi um vídeo ontem, eu não coloquei aqui para vocês. Passa 2 meninos e vão chutando flores e derrubando cones na frente de uma loja. Logo depois que aqueles meninos passam outros 3 meninos e levantam os cones e botam tudo de pé de novo. O proprietário da loja entra nas câmeras, acha quem derrubou, mas depois ele vê alguém juntando. Ele chama aqueles 3 moços e dá para eles um presente de 1 ano para comprar o que quisesse na loja sem pagar nada. Apenas porque ele juntou. Às vezes eu vou no banheiro da igreja, quando eu chego tem papel no chão. Eu junto o papel do chão. Por quê? Porque é eu que estou usando aquele banheiro ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é porque é o banheiro da escola, não é porque é o banheiro da igreja, não é porque a bicicleta é dos outros, que eu vou estragar. Isso é um posicionamento de alguém que tem uma mentalidade de crescer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Tá? Outra coisa que tem que ter, para quem quer ser rei, uma prática espiritual visível. Vocês sabiam, olha o nome do grupo de vocês, adoradores do rei. Vocês são filhos do rei. Filhas do rei. Príncipes e princesas. O príncipe herdeiro, essa pessoa que vai se tornar rei, ela tem a obrigação de frequentar a igreja. Lá na Inglaterra, nesse país, é a igreja católica. Mas você é filho do rei, você tem a obrigação de frequentar a igreja. Por quê? Porque aqui é a casa do teu pai. É aqui que você vem ouvir essas coisas que a gente está falando hoje, ouvir o líder, a esposa do líder. Imagina quanta história a irmã Tati tem para contar. Imagina quanta história o irmão Ricardo tem para contar. Se você chegar para ele, irmão Ricardo, você acredita que me ofereceram um cigarro? Ele vai te dizer assim, rapaz, eu conheci um rapaz que aceitou e até hoje a vida dele deu problema. Por quê? Porque ele já passou por uma coisa que vocês estão passando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, vocês praticarem uma vida espiritual, para quem é filho do rei, é uma obrigação. Outra obrigação, que o rei, eu estou falando do rei da terra, eu não estou falando do rei do céu, estou falando do rei da terra, tá? Outra obrigação que eles têm que ter, curso de teologia. Irmão Elenay, o filho do rei da terra, lembra desse mocinho que eu falei para vocês aqui? Ó, lembra desse aqui, ó? É de verdade, depois vocês entram no Instagram deles lá, tá? Eles têm que ter curso de teologia na vida real, é obrigatório. Por quê? Porque eles são ungidos pelo sacerdote da igreja e eles têm que saber, ter o conhecimento sobre a teologia. Ah, irmão Helena, eu não acredito nisso aí. Depois você pega tudo que eu estou falando e bota lá no Google. Ah, eu não acredito. Coloca lá no Google. Ou no chat GPT. É verdade que o príncipe precisa ter curso de teologia? É verdade que o príncipe herdeiro precisa ter faculdade? Depois você pesquisa lá. Outra coisa que tem que ter. Conselheiros verdadeiros, independentes, que vão te falar a verdade. Depois que eles assumem o reinado, eles não podem fazer novas amizades. Por quê? Porque as amizades que se aproximarem dele podem ser, ou dela, podem ser só por puro interesse. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Então vocês estão lindas, vocês estão lindos, maravilhosos, tem um futuro brilhante pela frente. Tem gente que vai convidar vocês para fazer coisa errada. Eu congreguei com um jovem, na minha época que eu era solteiro, ele tocava bateria lá na sede de Camboriú, na igreja, irmão Ricardo. Um domingo à noite, ele tocava bateria e vinha sentar com a gente no grupo de jovens. Um domingo à noite, acabou o culto, ele foi lanchar com os amigos dele da escola, que não era na igreja, e disseram para ele assim, escuta, a gente vai fazer um assalto, tu não queres ir junto? Ele disse, cara, vai rapaz, tu não é homem, tu é frouxo, vamos conseguir um dinheiro. Foram fazer um assalto na frente do Hospital Rude Cardoso, crente da igreja, não estou falando que não conhecia Jesus não, tá? Ele embarcou no carro, pararam na frente do hospital,
desceram, o segurança da farmácia estava atrás da porta, meteu um tiro, matou ele na porta da farmácia. O culto acabou 10 horas, meia-noite ele morreu, no outro dia, 8 horas da manhã, o corpo dele chegou na igreja. O pai dele chorava, a mãe dele chorava. Menino bom, tocava na banda, só que estava com a companhia errada. Vocês têm que entender o que eu estou falando, gente. Vocês estão entendendo na cabeça de vocês? Então vocês precisam ter pessoas que quando vocês vão fazer alguma coisa errada, ela vai dizer assim, Anderson, não faz isso, cara. Vai de boa aí, não precisa fazer isso. Quando chegar um menininho para vocês lá, querendo beijar, sabe, passar a mão e não sei o quê. Vocês sabem do que eu estou falando, né, gente? Tá? Se eu estiver pegando pesado, vocês falam, mas vocês entendem o que eu estou falando. Vocês têm que dizer, não, cara, ô amiga, não vai, olha esse cara aí, esse cara fuma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Tá? Para os dois lados valem isso, sabe? Então, ter pessoas que vão te ajudar ao invés de te prejudicar. Outra coisa que precisa ser, gente, isso aqui é muito forte que eu estou falando. Vocês precisam entender se vocês quiserem. Helena, eu não quero ser rei, não quero ser rainha, eu quero ser pobre, eu quero não ter carro, eu quero ser a pior pessoa do mundo. Você não siga nada do que está aqui, faz o que você quiser. Agora, irmã Helena, eu quero ter um bom carro, eu quero casar, eu quero viajar, Aí você vai ter que seguir o que o filho do rei segue, o que a filha do rei segue. Olha o que eles precisam ser. Ser flexíveis ao ser corrigidos publicamente. Isso aqui é muito poderoso. Quem é que gosta de ser corrigido aqui? Ninguém. Quem que gosta? Eu não gosto. Mas eu entendi que para mim poder ser alguém na vida, Manu, eu tenho que aceitar a correção. Vocês entendem isso? Depois, naquele Instagram que eu passo ali na palestra, se vocês entrarem, ou se vocês botarem no YouTube ou no Google, vocês vão ver, é que eu vim com pressa, não ia passar. Vocês vão ver a princesa sentando e ela chega de pequenininha, ela chega e senta com a perna aberta assim, ó. Chega uma pessoa que é a cuidadora dela, fala no ouvidinho dela, ela está sentada. Quando a pessoa fala, ela fecha a perninha assim e se comporta na hora. Ela foi corrigida publicamente, mas ela entendeu que é para o bem dela. O menino está junto com o pai dele e fica toda hora se mexendo. Chega o moço, cutuca nele, ele na hora para e faz posição de sentido. Ele é o rei, gente. Ele só ainda não pegou a coroa dele. Vocês têm que entender isso, gente. Vocês entendem que esse Porsche ele não é meu, ele é de Deus? Vocês entendem disso? Mas vocês entendem que Deus é dono da Ferrari? Vocês entendem isso? Vocês entendem que Deus é o dono da fábrica do avião? Ele não é dono do avião, ele é dono da fábrica. E se ele determinou que você é para ter uma Ferrari, um Porsche, ser um empresário, ter uma família linda, mas você está de qualquer jeito lá. Olha bonitinho, o cara fuma maconha, o cara ouve funk, é um tranqueira. Olha que bonito esse cara. Aí você senta lá no YouTube para assistir o YouTube, em vez de abrir uma coisa que preste e tal, você vai lá e abre a Anitta, você abre, sei lá, o Drake, quem que é os caras famosos aí que está hypado agora para vocês? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem? Você entendeu, gente? Você entendeu o que eu estou querendo falar para vocês? Então, assim, eu preciso que alguém venha e me corrija e eu tenho que aceitar. Vocês entendem, não? Por quê? Porque está sendo para o meu bem. Por mais que eu não esteja entendendo, está sendo para o meu bem. Outra coisa que eles precisam ter. Isso estou falando dos reis da vida real. Que dirá vocês que é filho do maior rei de todos. Eles precisam ter um mentor para a vida deles que não dependa do dinheiro deles. Porque imagina assim, se você... vamos lá. Imagina uma coisa aqui comigo, você tem lá um menininho na escola que quer ficar com vocês. E vocês têm uma menininha os meninos têm uma menina que quer ficar lá na escola. Se você for se aconselhar com esse menino ou com essa menina, ele vai dar um conselho que beneficia ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então eu tenho que ter o conselho de alguém que é de fora dessa situação. Entende o que eu estou falando? Quem que eu vou procurar? Eu vou procurar alguém que não tem interesse em me prejudicar e nem em me abençoar, alguém que é alheio a isso. Eu preciso ter alguém que já passou por o lugar onde eu quero passar. Esses dias eu explicava para o meu filho Noah. Tem duas maneiras da gente aprender. A primeira maneira é quebrando a cara e a segunda maneira é falando com alguém que já está onde a gente quer estar. Então, quando você está dirigindo o carro, tem uma placa lá, curva fechada à direita.
velocidade máxima 80 por hora. Aí tu diz, mas que placa, eu vou provar como dá para passar aqui a 150 por hora. Vai dar certo? Não vai. Já passou tanto carro ali que eles viram que a velocidade de segurança para fazer aquela curva é 80, mas vai você e diz, não, eu sou bom e eu vou conseguir. Não vai? Por isso, o que é mentor? Mentor é alguém que está aonde você quer chegar. Então, para quem é casado, é só um exemplo que eu estou dando, que vocês não são casados, mas vão casar um dia, se Deus quiser. Para quem é casado, ele tem que falar com alguém que é casado há mais tempo do que ele. Para alguém que quer ficar rico, ele tem que falar com alguém que já está lá. Como é que você fez? Esses dias, eu estava com uma pessoa que faliu. Ela tinha uma empresa e faliu. E ela ligou para mim e falou uns negócios. Vem aqui tomar um café comigo. Se eu quero te perguntar como é que tu faliu. E o que tu vai falar para mim para não acontecer o que aconteceu com você? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque eu preciso aprender com quem fez certo, mas eu também preciso aprender com quem fez errado. Entende o que eu estou falando? Tá, gente? Isso aqui é para nós. Outra coisa lá que o rei precisa ter. Ele precisa saber demitir pessoas bajuladoras. Quem que é a pessoa bajuladora? Você sabe o que é bajular? Sabe, puxar o saco, ficar... Como é que se fala isso aí na idade de vocês? Alguém que fica ali te agradando o tempo todo. Forçando a barra. Tipo isso. Não está farmando aura, entendeu? Tô na área, né? Ou como é que é? Noob, né? Quem que não farma? Betinha. Um Betinha lá que... perdido. Hã? Tá? Então assim, ó. Alguém que está forçando a amizade comigo, que mesmo vê quando eu estou fazendo alguma coisa errada, ele vai lá e me apoia. Essa pessoa eu tenho que saber demitir ela. O que é demitir? É dizer, eu não preciso da tua amizade. Por exemplo, se você tem lá na escola uma amizade que faz bullying com você, corta. Entende o que eu estou falando? Esses dias o meu filho entrou no carro, porque eu estava pedindo para trocar com o João troca com todo mundo, mas não troca comigo. Figurinha da Copa. Figurinha. Vocês estão fazendo álbum, não? Alguém está fazendo? Eu já pedi para ele 4 vezes, pai, e ele não troca. Eu disse, filho, para de pedir. Você não precisa pedir. Não tem que forçar a barra para ser amigo de alguém ou alguém forçar a barra para ser seu amigo. Isso tem que ser natural, tem que ser alguém que goste de estar com você, independente da roupa que você está, independente se você tem dinheiro ou não, independente de quem é o seu pai, sua mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se alguém não tem um comportamento digno para ser teu amigo e tua amiga, olha lá, ó, ter a capacidade de saber demitir eles. O que é demitir? Cortar eles do relacionamento. Entende, não? Faz sentido, gente, o que eu estou falando para vocês aqui? Outra regra que eles precisam fazer, eles precisam ter uma equipe de confiança, eles precisam ter amigos de confiança, eles precisam ter um time de confiança. Quem que é? É as pessoas que, quando eles estiverem em apuros, vão ajudar eles e quando eles for cair em apuros, a pessoa não deixa eles cair em apuro. E a pergunta para vocês que são filhos de Deus, reis, filho de Deus, o nosso rei, príncipes e princesas, eu tenho pessoas que quando eu vou fazer alguma coisa de errada me avisam? Ou que se eu estiver em apuro, eles vão me salvar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Quando nós era criança, a gente aprontava muito, né? Assim, adolescente, na igreja, na vizinhança. E às vezes vai lá tocar a campainha, de repente um é pego. Quando um é pego, os outros não voltam para te salvar, meu irmão. Tu vai ter que se virar sozinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esses dias eu ouvi, me lembrei de outro testemunho de um cara que falou comigo lá na obra e disse assim, Elenay, tu conheces um advogado bom? Conheço. Por quê? Porque o meu filho está preso. Mas está preso por quê? Não, porque ele estava com uns amigos e os amigos, a mesma história dessa outra que eu contei para vocês, foram fazer lá uma coisa errada, roubar um negócio lá e todos foram presos e agora ele está preso. Disse, mas ele fez isso? Não, ele não fez, ele só estava no lugar errado. Pode ser verdade. E pode ser mentira. Agora, se vocês saem 4 meninos para roubar alguma coisa, quando a polícia achar, tu acha que ela vai acreditar em você, que você só estava lá na hora? Se vocês saem 5 meninas, vão para um baile funk, vão para um lugar errado. Não, mãe, mas eu nem sabia que ia acontecer isso. Tu acha que as pessoas vão acreditar em você? Então você já tem que cortar esse mal pela raiz, você já tem que se afastar disso aí.
Porque depois que você cair nessa armadilha, sair disso é muito difícil. Entendem o que eu estou falando ou não? Esses dias também ouvi uma outra história. O menino estava junto com os amigos e foi chamado para a diretoria da escola. Ele disse, mas eu nem sabia o que estava acontecendo. A diretora não acreditou nele. Por quê? Porque ele estava no grupo que estava fazendo coisa errada. Entendem o que eu estou falando, gente? Tá? Então, ter amigos, ter uma equipe de confiança. Outra coisa que é obrigatório para quem quer ser rei e rainha lá nesses países, tem que fazer serviço militar obrigatório. É importante vocês, aos 18 anos, irem fazer um teste no exército, tá? Meninas também podem se inscrever para fazer, se quiserem. Isso é se quiserem, não é obrigatório aqui. Para meninos é obrigatório no Brasil se apresentar, né, quando fizer 18 anos. Não, Helena, eu não gosto. Vai prestar algum serviço na igreja, vai cuidar do som, vai ajudar na mídia, vai ajudar em alguma coisa. Você precisa ter um compromisso. Entende o que eu estou falando ou não? Outra coisa importante. Para esses jovens que querem ser reis e rainhas, eles precisam morar fora do palácio, por no mínimo 2 anos. Irmã Helenay, tu está dizendo que eu tenho que morar fora de casa, da casa do meu pai e da minha mãe? Não, não, aqui é o contrário. A ideia aqui é que eles precisam saber se cuidar sozinho e ter as suas responsabilidades sendo feitas sem que tenha alguém mandando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, por exemplo, quando você acorda, tua mãe ainda tem que pedir para você arrumar o quarto, você não está pronto para ser rei e rainha. Quando você chega da escola, tua mãe ainda tem que cobrar a tarefa, não, eu já sento e já faço. Então, você não está pronto para ser um rei e uma rainha. Quando você é dia de culto, a mãe tem que ir lá mandar você tomar banho e se preparar para vir para a igreja, então você ainda não está pronto. Vocês entendem a comparação que eu estou fazendo? Morar fora de casa é como se fosse dizendo assim, ó, você já está preparado para ser independente? Como é que alguém vai ter capacidade de morar lá nos Estados Unidos? Minha filha quer estudar lá nos Estados Unidos. Como que eu vou ter confiança de um dia liberar se eu ainda sei que quando chega a hora do banho ela não toma banho sem mandar? Não, estou dando um exemplo, não é que ela faz isso. Ela ama tomar banho. Se eu sei que na hora que ela acorda ela não arruma o quarto. Se eu sei que a hora que chega da hora da escola ela não está pronta para ir. Como é que eu vou liberar? Vocês entendem o que eu estou falando? Eu não posso liberar. Por quê? Porque se aqui alguém tem que ficar o tempo todo brigando para acontecer, imagina lá, quando não tem ninguém por perto. Então, o que é a ideia disso aqui? Passar a pessoa a ter responsabilidade. Outra coisa lá, o rei ou o príncipe ou a princesa que quer ser um rei ou uma rainha um dia, precisa assumir compromissos públicos antes de reinar. Ele tem a obrigação de ter uma agenda organizada. Por exemplo, o teu pai ou a tua mãe não precisa mais lembrar você da hora de ir para a escola. Isso é um compromisso teu. Entendem o que eu estou falando? Ele não precisa mais perguntar, filho, filha, tem tarefa? Vai fazer a tarefa. Ele não precisa. Ai, mulher, mas para mim ainda precisa. Significa que você não está no caminho para ser o rei ou uma rainha. Você ainda não entendeu a verdade. Então, o teu compromisso de arrumar quarto, escovar o dente, tomar banho, fazer tarefa, manter o quarto limpo, manter a mochila bem limpa, é responsabilidade tua, não é mais do teu pai e da tua mãe. Helena, mas eu quero é que a minha mãe se incomoda. Tá tudo bem, você só não vai ser um rei e uma rainha. Tá entendendo? Agora, se você entende na tua cabeça, não, um dia eu quero ser uma pessoa abençoada, você vai ter que se comportar como quem um dia vai se tornar uma bênção. Aqui já é mais para quem é mais adulto, né? Vocês ainda não têm salário. Tem alguém que trabalha aqui? Não. Mas daqui a pouco vocês vão ter pagamento. O Manu trabalha, ó, tá? O que é o pagamento? É quando vocês vão receber um salário. Vocês precisam ter transparência sobre aquele salário e autossobrevivência. Como que eu cuido do meu dinheiro? Ah, meu Deus, eu ganhei um dinheirinho a mais. Ih, vou lá comprar tudo em, sei lá, figurinha da Copa, iPhone, eu não sei o que vocês querem. Cara, às vezes se eu abrir uma poupança e guardar na minha conta, entendem o que eu estou falando? Não, tá? O meu filho, Noah, tem uma poupança. E às vezes, ele foi fazer um passeio na escola e quando é com o meu dinheiro, que eu dou o dinheiro para ele fazer a compra lá do lanche, ele compra a coca, ele compra tudo. Aí esses dias ele foi fazer um passeio, aí a mãe dele deu dinheiro para ele, só esse dinheiro é da tua conta, então quanto mais tu usar, vai sair lá da tua conta. Aí quando ele chegou, ele trouxe o troco. Eu disse, Noah, não usasse nada do dinheiro? Não, eu comi lá um lanchinho. Mas não tomasse nenhuma coca? Não queria gastar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, se o dinheiro é de vocês, isso precisa ser bem cuidado, gente.
Por quê? Porque o dinheiro ele vai embora mesmo. E uma vez que foi, você vai ficar sem. Ah, mas mês que vem eu ganho de novo. Mas e se não ganhar? Entendem o que eu estou falando? Então, o rei, o príncipe ou a princesa que quer ser rei e rainha, ele precisa saber cuidar da vida financeira. Outra coisa, isso aqui é muito importante, gente. Um príncipe e uma princesa que quer ser um rei e uma rainha, ele não pode ter escândalos, vícios, traições, dívidas, ali está escrito dúvidas, mas é dívidas, e uso de drogas. Ele nunca pode ter usado isso daí. Imaginem aquela princesa que eu mostrei a foto. Eu vou ter que falar um negócio pesado para vocês. Imagina se aquela princesa que um dia vai ser uma rainha manda um nude para um menino e essa foto vaza, esse vídeo vaza. Como que um dia ela vai ser uma rainha? É forte, não é? Se esse menino usa droga, faz alguma coisa errada, como que um dia ele vai ser um rei? Vocês precisam se afastar daquelas coisas que estão escritas lá, escândalos. Imagina que você vai preso um dia, você fez uma coisa errada, você vai preso. Mano, não é, mas eu conheço alguém que foi preso e Deus teve misericórdia. Amém, Deus sempre vai ter misericórdia de você. Mas a consequência daquilo ali vai ser para sempre. Entendem o que eu estou falando, gente? Então, se para alguém que é da terra ele tem que cumprir isso aqui, imagine para quem é do céu, gente. Entendem o que eu estou falando? Não. Então, leia lá, escândalo, tudo que vai dar problema, vai sair no jornal, vai envergonhar o meu pai e a minha mãe. Não posso me envolver nisso. Dívidas, sai fora, guarda o teu dinheiro, cuida, ninguém vai dar nada para você. Na hora que o banco mandar cartão de crédito, quando você fizer 18 anos, ele vai ligar, né? Tem um cartão para você aqui. Não, me dá. Não pega. Espera primeiro vocês entender como é que é para depois aceitar. Traição, trair amigo, trair namorada, não, isso é coisa que não é do reino de Deus. Entende o que eu estou falando? Não, tá? Vício, droga, essas coisas ruins, gente, vocês têm que sair disso daí. Olha outra coisa importante. Isso aqui ainda não está na idade de vocês, eu acho, né, gente? Casamento, ele tem que ser aprovado pelos pais. E aquele rei, eu vou mostrar para vocês ele aí na frente agora, ele foi desligado, ele não pode nunca mais ser rei, porque ele casou com uma pessoa que os pais não aprovavam. O Papa, no caso deles é Papa, mas no nosso caso é pastor e sacerdote, tá? O casamento ele tem que ser aprovado pelos pais, pelo sacerdote da igreja, que lá para eles é o Papa, alinhado com a igreja e com os valores da família. É forte o que eu estou falando, né? Não é, gente? Porque a maioria, o pai fala, a pessoa faz de conta que não é nada. Morena, mas eu não tenho nem pai. Mas fala com o teu pastor, fala com a tua liderança. Ele vai dizer, olha, não é hora, aguenta, faz isso, faz aquilo. Entendeu? Tá? Outra coisa importante, olha ali, principais notícias. O príncipe Harry, ele hesitou até o fim antes de deixar a realeza. Revela uma biografia. Esse príncipe, ele foi deserdado porque ele casou com uma mulher que a igreja não aprovava. Depois, se vocês ficarem curiosos para a história, aí vocês vão ler, está na notícia, lá no jornal. Família número 1 da TV australiana prova que é aliada, foi lá dar o apoio para ele. Príncipe Harry ficou em dúvida se ele saía da família ou não. Tu vê que quando ele... E aí a gente precisa ter um cuidado, porque quando você se envolve com um menino ou com uma menina, depois para você se desenvolver de novo, dá um trabalho, e ele saiu da família real. Mas, Moilenai, eu não li, depois se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisam, mas eu ouvi dizer em algum lugar que eles estavam passando necessidade financeira. Lembra daquela história do filho pródigo, que tinha tudo em casa, comida, empregado e tudo, mas ele decide seguir por um caminho que não era de Deus. Hoje está passando necessidade. Precisava? Não precisava, mas foi uma escolha deles. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Outra coisa que o rei e a rainha... isso aqui? Não sei se vocês estão gostando ou não. Vocês estão gostando ou não, gente? Sim. Você pode falar a verdade, pode dizer não, porque não é tão legal ficar ouvindo isso, né? Mas olha só, o príncipe e a princesa que quer ser rei e rainha, eles têm protocolos rígidos com redes sociais. Eles não podem postar qualquer coisa. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Lembra da história do nude, se vazar um nude, um vídeo?
Que vergonha, o pai da gente vê, as pessoas da igreja vê. Ou vocês acham que não vai se espalhar? Vai rodar nos grupos do WhatsApp. Então, se algum menino, alguma menina manda um nude, manda alguma coisa, tá? Deleta, esquece, isso não tem mais volta. Uma vez que um conteúdo desse cai na internet, vocês podem viver 100 anos. Os 100 anos esse material vai ficar lá. Molenai, dá para excluir? Impossível excluir. Daqui ele vai para um servidor lá na China, da China para os Estados Unidos, dos Estados Unidos no Japão, nunca mais você consegue apagar. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabe? Então, cuidado com redes sociais, com mídias sociais, não tem volta. Molenai, eu quero ser um príncipe e uma princesa. Eu quero ser um rei e uma rainha um dia. Eu quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ter uma família. Eu falei as 20 coisas que eles fazem. Que dirá nós? Que o nosso rei é muito maior que o pai deles. Tá? Para finalizar, gente, eu tive aí, ó, em Mônaco, uma das cidades mais incríveis do mundo com a minha esposa. E eu tive, nesse lugar tem um príncipe que ele teve um casalzinho de filhos. Eu não me lembro se eu trouxe, não trouxe foto deles agora. Então são fotos nossas na Europa, onde tem muitos reis e rainhas. E eu fiz uma viagem dessa e quando eu estava lá, eu entendi e eu cheguei ao final do que eu tinha para falar para vocês. Eu estava visitando aqueles palácios, irmão Ricardo, umas coisas grandiosas assim, aqueles jardins, 1000 pessoas e funcionários, umas coisas maravilhosas e eu fiquei analisando aquilo. E de todos os lugares que eu passei, dos lugares mais incríveis da Terra, onde Bugatti é carro que fica estacionado na rua. Não sei se vocês sabem o que é Bugatti, o carro mais caro do mundo. Tem na rua, assim, você está passando e tem na rua. E eu tive lá. Sabe quantos príncipes e quantas princesas eu vi? Nenhuma. Por quê? Porque eles não andam por aí de qualquer jeito. Eu não vi nenhum. E eu tive no palácio, que tem um espaço que é aberto. Aliás, eu conheci uma pessoa em Portugal que me levou dentro de um palácio onde ninguém mais conseguia entrar. Não tem foto aí agora, eu acho. Tá? Eu tive lá dentro e eu não vi eles lá. Por quê? Porque eles não andam por aí à solta. Vocês acham que para chegar nesse príncipe e nessa princesa aqui, dá para chegar de qualquer jeito? Daí, gatinha, vamos ficar hoje? Tu acha que ela dá para ser isso ou não? Na cabeça de vocês? Vocês acham que alguém chega nesse moço aqui, olha lá, vestido de militar, fazendo treinamento, fazendo exercício físico, e daí, cara, vamos fumar uma maconha, tu acha que ele vai? Não, na cabeça de vocês? Vocês acham que ele vai trocar tudo o que eles têm por uma amizade ruim, por uma coisa ruim? Gente, quanto mais nós que somos filhos de Deus, quanto mais nós que temos tudo na nossa mão, o futuro, a nossa vida toda pela frente. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Vocês entendem que isso é uma mensagem que o Espírito Santo trouxe ao coração de vocês? Eu preciso me valorizar mais. Eu preciso me cuidar. Eu preciso estudar mais. Eu preciso me tornar alguém. Eu não quero continuar sendo quem eu era. Vocês entendem isso, gente? Amém? A gente pode fazer uma oração? Queria fazer uma oração por vocês. Queria agradecer o convite e dizer para vocês que se um dia vocês quiserem ter uma coroa na cabeça, não é uma coroa de ouro, mas uma coroa espiritual. Um dia vocês quiserem ter uma família. Deixa eu falar para vocês que eu nasci numa família muito pobre, de ter dias que a minha mãe não sabia o que ia fazer para a gente comer. De a gente estar dentro de casa e daqui a pouco a luz apagar. Meu Deus, faltou luz. E a gente olhar, era o caminhão da Celeste que estava cortando a luz. De daqui a pouco a minha mãe está lavando roupa e do nada a água parar e a gente vê um moço cortando a água lá na frente. De a minha mãe ficar doente e nós ter que levar para posto porque ela não tinha dinheiro para pagar um plano de saúde. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês hoje. Vocês, princesas e príncipes do Senhor, vocês querem realmente ter uma vida abençoada? Sim ou não? Sim. Não é fácil. Precisa de muito esforço, de muito trabalho. Às vezes não é só eu saber o que eu quero, às vezes é saber o que eu não quero. Porque muitas vezes a gente não